A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz: A sabedoria e a força estão com Deus. Ele tem conselhos e entendimento. Ele destrói e não se pode reconstruir. Ele fecha na prisão e não se pode abrir. Nesse capítulo 12 de Jó, nós vamos ver que Jó ele vai estar respondendo, aos ataques, e à sabedoria barata dos seus amigos. Já se passaram 3 amigos e cada um ali colocando a sua sabedoria, mas o capítulo ele revela, a angústia de um homem que se recusa, a aceitar essa explicação simplista para o seu sofrimento. Em vez de abandonar a fé, ele reconhece a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Nós vamos ver que esse capítulo ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira é a defesa contra a arrogância. Quando ele lê, quando a palavra do Senhor diz, no versículo 1 ao 6, que diz: Então Jó respondeu: Sem dúvida, vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Mas tenho tanto entendimento quanto vós. Não sou inferior. Quem não sabe de tais coisas? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o correto são motivos de riso. Quem está seguro menospreza a desgraça, que é o destino daqueles cujos pés tropeçam. Nas tendas dos assoladores há descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que carregam o seu Deus nas mãos. Vamos ver que os amigos de Jó, especialmente Zofar, eles falavam como se fossem os únicos detentores da sabedoria. Jó ele os rebate com ironia, afirmando que também ele tem entendimento. Jó ele não deixa se abater, porque se Jó fosse aceitar tudo que os seus amigos estavam falando, Jó ele com certeza ele não teria resistido toda aquela aprovação. Jó ele demonstra uma segurança em Deus, mesmo no meio da adversidade. Mesmo que ele fosse motivo de riso, mesmo que tratavam ele como se ele não tivesse entendimento, ele diz: eu não sou inferior. Ele se coloca, ele se posiciona, mesmo no meio da adversidade, ele está se posicionando ali como homem de Deus, como um servo do Senhor, como alguém que está sofrendo. Mas em momento nenhum ele vai se abater, vai deixar entrar essas palavras de seus amigos no seu coração para que ele realmente viesse desistir. Então ele vai rebater com ironia, afirmando que também tem entendimento. Ele expõe uma dura realidade que incomoda a teologia dos amigos. Muitas vezes as pessoas más e violentas vivem em paz, enquanto os justos sofrem. Jó ele vai colocar isso diante de seus amigos, dizendo: poxa, tantas pessoas más que estão vivendo em paz e quantas boas estão sofrendo. E é uma realidade. Pelo que a teologia que eles vão trazer, aquela realidade que aqueles amigos estão enxergando, Jó está enxergando diferente deles. Ele está dizendo que até o justo pode padecer, pode passar por necessidade, pode passar por qualquer provação. No versículo em diante, no versículo 7, nós vamos ver aqui Jó, ele falando sobre a soberania da criação. Quando ele diz no versículo 7, mas agora pergunta os animais, e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu, e elas te mostrarão. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te declararão. Qual dentre todos eles não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo o gênero humano.
Por acaso os ouvidos não prova as palavras com o paladar prova o alimento? Como os anciãos está a sabedoria, com os anciãos está a sabedoria e na idade avançada o entendimento. Jó está argumentando que não precisa lhe ensinarem sobre a grandeza de Deus. Ele sabe que Deus é grande, ele diz que até os animais sabem disso. Né? As aves, né? A própria terra reconhece que o Senhor está no controle de tudo. Então toda a criação, ela depende do fôlego e da mão do Criador. Isso não precisava eles dizer que o que Jó estava passando foi a mão de Deus, foi Deus que estava provando, né? Porque eles sabiam. Eles sabiam que isso já vinha de Deus, que tudo isso fazia parte, né, da mão de Deus. Né? E isso era era os amigos tentando confortar, consolar da sua maneira. Mas Jó era um homem experiente, um homem que tinha sabedoria e andava e sabia que o Senhor, em todo momento, estava com ele, nunca tinha abandonado, e ele prova tanto aquele quanto ele ama. Nós vamos ver mais adiante o poder absoluto, né? No versículo 13, quando ele diz: Ele retém as águas e vem a seca. Quanto às soltas, ela inunda a terra. A força e a sabedoria estão com ele. O engano e o enganador são dele. Ele dispensa os conselhos e faz os juízes de tolos. Solta os 5 dos reis e lhe amarra uma corda na cintura. Despoja o sacerdote e arruina os poderosos. Silencia os que são dignos de confiança e retira o discernimento dos anciões. Derrama desprezo sobre os príncipes e retira o poder dos fortes. Das trevas extrai coisas profundas, traz para a luz a sombra da morte. Multiplica as nações e a faz perecer. Amplia-lhe as fronteiras e as leva a cativa. Tira o entendimento dos chefes, dos povos da terra e o faz vagar em rumo pelo deserto. Sem luz andam tanteando pelas trevas e eles o faz combalear como bêbados. Vamos ver que o clímax desse capítulo está no versículo 13, onde Jó ele vai declarar ali: com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Então Jó ele descreve um Deus tão poderoso que é capaz de derrubar o que foi construído, que secar os rios, confundir os sábios e governar sobre nações e reis. Então o poder absoluto do Senhor. Não tem outro maior ou igual não há como o nosso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos ver que alguns pontos centrais é que devemos rejeitar respostas fáceis para dores difíceis. Todas as vezes a resposta era fácil. A religiosidade humana, né, ela tenta criar fórmulas. Né? Se você sofre, pecou. Essa é a fórmula do religioso. Né? Jó, nesse capítulo, ele nos ensina que os caminhos de Deus são mais profundos do que a nossa lógica consegue explicar. Então, não importa qual seja a situação, o Senhor, nós precisamos entender que o Senhor, os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, eles são muito mais profundos. O Senhor ele está enxergando muito além, ele está vendo, ele tem a visão muito mais ampliada do que a nossa. Outro ponto é que a soberania além, né, da compreensão. O Jó ele não entendia, né, o porquê da sua dor, mas sabia quem estava no controle. Muitas das vezes nós queremos saber, né, o porquê da nossa dor, né? Mas em tudo isso, em vez de ficarmos perguntando porquê, em vez de perguntar ao Senhor qual é o propósito, né? Qual o propósito disso, Senhor? Né? Qual o propósito dessa dor? Qual o propósito dessa situação? A sabedoria de Deus, ela significa que ele governa o universo, mesmo quando a nossa vida parece ter saído dos trilhos. Mesmo que quando nós olhamos, mas como pode? Tem dia que não, o Jean está dizendo assim, tem dia que
o rio seca e tem dia que a comporta se abre e inunda tudo. Então, tem dia que está tudo bem, mas tem dia que não vai estar bem. Mas em tudo isso, há um poder de Deus, um poder absoluto. Tem dia de guerra, tem dia de paz. Tem dia de estar em enfermidade, tem dia que estamos bem, tem dia que estamos enfermos. Tem dia que levantamos, iniciamos o nosso dia, né, super animado, tem dia que é mais cansativo. Então nós precisamos entender que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, e nós precisamos examinar a palavra do Senhor para ser sábio, né? Quanto às explicações humanas falham, né? O crente ele deve se apoiar na sabedoria, ou melhor, na soberania, né? No conselho, no entendimento divino, e não na sua própria sabedoria limitada. Os amigos de Jó estavam na sua sabedoria limitada, mas Jó estava a anos-luz muito mais à frente do que eles, porque Jó estava na sabedoria de Deus. Jó estava buscando no Senhor. Então a verdadeira sabedoria ela vem do alto. Ela vem à medida que nós buscamos, que nós meditamos na palavra, que nós nos oramos, falamos com o Senhor, nos colocamos diante dele como nós estamos mesmo, a nossa situação, a forma que nós estamos, pode ter certeza que Deus ele ouve. E nada é eterno. Há um processo que nós passamos na vida, seja de que for. Seja de enfermidades, seja de portas fechadas, mas tudo tem um propósito. Então que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você possa ficar com essa palavra e buscar e pedir ao Senhor essa sabedoria que vem do alto. Pedir Ele que venha te dar sabedoria, além da compreensão, além daquilo que você está ali achando que o Senhor pode ampliar muito mais. A soberania dele, ele é soberano. Rejeite respostas fáceis para as dores difíceis. Se a dor é difícil, tem resposta que não vai vir do homem, não vai vir da sabedoria humana. Tem respostas que vão vir dos céus. Vai vir direto dos céus para a tua vida. Direto para você se fortalecer ainda mais. Então que nesse dia você possa se fortalecer e pedir essa sabedoria que vem do alto. Se tem falta de sabedoria, a palavra nos ensina. Peça a Deus que Ele vai dar a todos que pedirem. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.